Oi, gente! Espero que vocês estejam bem e bem-vindos à série Transformando Conflitos em Conexões. Eu estou animada com o tema de hoje, que é sobre como que a gente pode, nesta hora de um conflito que é tão desafiadora, que o bicho pega, os nervos ficam à flor da pele, a gente se expressar de uma maneira autêntica para ser compreendida pelo outro. Não é o sincericídio, não. E ao mesmo tempo, a gente ter conexão com outra pessoa, compreendendo ela do lugar dela. É um desafio, não é mesmo? E tudo isso é possível. Tá interessada? Tá curioso em saber como? Vem comigo então. O propósito desta série é transformar conflitos em conexões. E quando a gente fala sobre conexões, é sobre a qualidade das nossas interações, dos nossos relacionamentos. Seja a maneira como a gente se relaciona com a gente e com as outras pessoas. E quem pode potencializar, transformar as nossas conexões em mais verdadeiras, genuínas, é a empatia. Eita, palavrinha que a gente escuta muito hoje em dia, parece até que está na moda, não é mesmo? E não é à toa, pois pela empatia a gente consegue compreender o outro no universo dele, se conectando com as suas emoções, sentimentos, com as suas necessidades. Ela permite a gente compreender o que está por trás da atitude, do comportamento da outra pessoa, até da maneira que ela se expressa, ainda que a gente não concorde, que a gente não aceite. Porque a empatia não é sobre aceitar, concordar, deixar para lá, porque a gente compreende. É sobre justamente essa potência da compreensão. E quando a gente compreende o outro, o que acontece? A gente enxerga a pessoa à nossa frente. A gente percebe que tem um ser humano diante de nós. Porque quando a gente está julgando, a gente está ali rotulando a pessoa, criticando, disputando quem é a vítima, quem é o culpado, a gente fica tão cega por conta desses julgamentos e rótulos na nossa cabeça, que a gente ou está pensando ou a gente está expressando, que a gente não enxerga que é uma pessoa que está diante da gente. Parece que é um oponente, um inimigo, e a gente quer combater essa pessoa. E aí, quando a gente compreende, a gente percebe que essa pessoa sofre como a gente, ela também quer ser feliz, ela também tem sonhos, ela tem dores, ela tem alegria, raiva, tristeza, assim como nós. E é pela empatia que a gente se conecta com o outro a partir da nossa humanidade compartilhada. Então ela tem essa potência toda. E assim como a gente se movimenta para compreender o outro no lugar dele, a gente pode se conectar com a gente também. Ter essa curiosidade, esse interesse sobre o que está acontecendo com a gente, o que é mais importante a gente falar na hora de uma conversa, se afastando dos julgamentos, das críticas, se ater ao que mais importa, é falar sobre as nossas necessidades. Essa é a nossa humanidade compartilhada. Aqui a gente começa a se entender. Eu quero compartilhar com vocês de um conflito que persistiu no meu relacionamento durante 6 meses. Foi no início do meu casamento. Isso aconteceu há 3 anos atrás. Eu tô contando uma situação do passado, não é porque eu não tenho mais conflitos, não. Eles continuam aparecendo na minha vida, mas por 2 motivos. O primeiro é que era um conflito que se repetia. E o outro é porque eu estava no início da minha prática de comunicação não violenta e aí eu consegui, pelo pouco de conhecimento que eu tinha, transformar esse conflito em conexões e parar de sofrer com eles. Hoje eu não tenho mais esse conflito, eu tenho outros que não são repetitivos e por isso que eu quis compartilhar, porque eu sei que muitas pessoas brigam pelos mesmos motivos, porque não resolve a questão. Tem conflitos pelas mesmas situações, porque também não resolve. Como eu também tinha um conflito repetitivo que eu não conseguia no início resolver, e foi com o apoio da prática da CNV que eu resolvi essa situação, então eu peguei esse conflito lá de 3 anos para contar para vocês. Hoje eu não deixo os conflitos se acumularem, conforme eles vão aparecendo, eu procuro conversar, resolver, seja com quem for a situação. Porque se a gente deixa acumular, vai virando uma bola de neve. Ou a gente internaliza e explode por dentro, adoece emocionalmente, fisicamente, ou quando ele explode, a gente joga em cima do outro, cospe um monte de moribundos em cima da pessoa e é muita carga emocional para ela que ela também não dá conta. Se a gente não dá, imagina o outro.
Então tem pessoas que ficam acumulando, acontece uma coisa hoje, não conversa, não resolve, acontece uma coisa amanhã e vai acumulando, né? Vai se agigantando o conflito até a coisa explodir e aí, né, parece que a casa vai abaixo. Então eu já passei por isso também, então eu tenho aprendido cada vez mais e resolvendo as coisas à medida que elas vão acontecendo. Por isso eu não tenho conflitos mais repetitivos. Por isso então que eu trouxe uma situação do passado para mostrar para as pessoas que têm conflitos repetitivos que a gente pode parar de sofrer com eles e os outros que vão aparecendo, então a gente vai resolvendo. Mas esses que se repetem, tem jeito de parar com tudo isso. E às vezes a gente pensa que para a gente resolver um conflito, a gente precisa ter muita informação, tem que fazer muitos cursos, a gente precisa ler muitos livros, só aí que a gente vai se sentir pronta, preparada para então resolver alguma coisa. E aí é que está a situação. Eu, com pouco tempo de prática de CNV, mesmo capengando, fui experimentando já comigo um pouquinho que eu sabia no meu relacionamento e consegui resolver esse conflito. Então é para tirar as pessoas dessa ilusão também que para começar a experimentar algo novo na vida precisa saber muita coisa. Não, a gente vai experimentando, crescendo e buscando cada vez mais sim prática, se aprofundando para cada vez mais a gente se sustentar nesse novo saber que a gente quer pra gente. E qual que era o meu conflito no meu relacionamento? Tinha uma atitude dele que se repetia aí nessas situações que eu não gostava. E acontecia a cada 2 meses, no início da relação, quando eu ia visitar a minha família no interior. Então, por conta dessa saudade toda, eu ia com essa frequência. E claro, eu convidava ele para ir comigo. Então, eu precisava de uma resposta. Ou era sim, ou era não, para eu tomar as providências, planejar a viagem, dar um feedback para minha mãe, que ela tinha as coisas que ela precisava planejar, cuidar, organizar. Então eu queria fazer tudo isso com calma, com tranquilidade, né? Com tempo. E aí começava o meu desconforto, porque quando eu convidava ele, ele falava assim para mim: preciso pensar. Até aí tudo bem, ele pensar não tinha problema nenhum. Acontece que ele pensava, ele pensava, ele pensava, e ele pensava, levava dias pensando, e eu ia ficando angustiada, né? Ficava pirando na batatinha e os pensamentos só engordando as minhas minhocas imaginárias, porque aí eu caía no extremo julgamento. E o que eu pensava sobre ele? Que ele era um chato, que ele não se importava comigo, que ele estava me enrolando, que ele não devia saber falar não, devia ter dificuldade com isso, que eu era muito mais prática, mais rápida, eu não enrolava ninguém, que eu pensava mais rápido, eu pensava que ele não gostava de ir para o interior, cheguei a pensar que ele nem gostava da minha família, por isso ele demorava para me responder tanto tempo assim. Então eu pensava tudo isso. Às vezes eu não falava nada, internalizava, reprimia os sentimentos, internalizava o conflito e ficava mal, só esperando uma resposta. Quando era outra vez que eu ia para lá que eu convidava, ele dizia preciso pensar e demorava esse tempo todo, o que eu fazia? Não me aguentava e falava tudo isso que eu disse, que ele era chato, que ele era isso, que ele era aquilo. A única coisa que eu não falava, porque eu achava que ia colocar mais lenha na fogueira, era a questão dele não gostar de ir para o interior e que eu achava que ele não gostava da minha família. Isso eu não falava, do resto eu falava tudo. E quando eu falava, o que acontecia? Ele se afastava de mim. Eu queria compreender por que ele demorava tanto, me dar uma resposta, um sim ou um não. E aí eu queria aproximação e ele ia se afastando. E claro, né, gente, chegava tudo isso para ele como julgamentos, rotulando de chato, me colocando como uma pessoa superior a ele, porque eu era mais rápida para pensar, eu não demorava tanto, eu não entendia por que ele demorava. Então ele parecia que entrava numa concha, se fechava, ficava inacessível. E aí que eu não entendia nada mesmo, aí que eu não sabia o que motivava ele a demorar tanto tempo. E nesse tempo, então eu ia resolvendo desse jeito, ou reprimindo, ou falava dessa maneira. E não resolvia era nada, porque cada vez que eu ia, isso se repetia.
E nesse meio tempo, para conhecer outras pessoas, fazer novas amizades, eu fui procurando cursos que tinham a ver comigo, que eu gostava, de autoconhecimento, da área de cultura de paz. Eu já estava trabalhando com desenvolvimento humano, então eu queria me aprimorar ainda mais e fazer novas amizades, né? Então fui procurar cursos nessas áreas e também procurei curso de comunicação não violenta, porque o único conhecimento de CNV que eu tinha até então era pela leitura de um livro que eu tinha comprado alguns meses antes. E eu já achei incrível, né, essa mudança de paradigmas, muitas respostas para várias perguntas que eu tinha, eu encontrava ali. Então a CNV abriu assim um portal para mim, mas eu tinha dificuldade de trazer as ideias, né? Sair da teoria e colocar tudo aquilo na prática. E eu percebi que eu era uma pessoa um pouquinho diferente quando eu terminei essa leitura. E eu queria mais, né? Eu queria viver a vida a partir desse olhar da CNV, como um modo de vida mesmo, de autocuidado, de cuidado com as minhas relações, essa expressão tão autêntica que é falar sobre mim ao invés de falar sobre o outro. E por conta dessa vontade de viver na prática, na própria pele, eu fui procurar cursos, conheci pessoas que já estavam nessa jornada há mais de 10, 15 anos, para eu aprender com essas pessoas, como que eu podia trazer isso para o meu dia a dia. Então eu fui começando, capengando, né, começando a experimentar a CNV comigo nas minhas diversas relações. E chegou, gente, a oportunidade de eu visitar a minha família de novo. E aí eu não queria passar pelo mesmo desconforto das outras vezes, ficar reprimindo uma angústia, né, aquela sensação, aquele desconforto que acontecia das outras vezes e nem falar daquele jeito, né? Não queria ficar cuspindo moribundos, né, falando do meu julgamento, rotulando ele. Eu queria conexão, eu queria compreender o que motivava ele a demorar tanto tempo para me dar uma resposta. Esse era o comportamento que eu não gostava, a atitude, né, que eu não compreendia. Então eu queria saber tudo isso. Então eu pratiquei um pouco antes, né, fui me conectando, tendo autoempatia comigo, percebendo, né, como eu me sentia, lembrando dos conflitos anteriores, né, o que que acontecia, o que que eu sentia naquelas vezes. Então eu fui me conectando, né, com as minhas emoções, os meus sentimentos, para eu ter uma conversa, para eu saber o que falar para ele, para contar do meu desconforto, sem ofender, sem magoar, sem ficar me comparando, né, fazendo diferente. Então, gente, eu vou falar para vocês como é que foi essa conversa. Eu até convidei ele para gravar esse vídeo comigo, porque assim a gente seria mais autêntico, mas ele ficou desconfortável, não aceitou meu convite não, disse que não é a praia dele não, então eu vou fazer essa conversa sozinha. Então eu vou aqui representar a mim e a ele para dizer como é que foi a conversa, como é que foi o bate-papo. Então eu vou falar a minha fala e a fala dele para vocês perceberem como que foi uma conversa diferente. Então eu cheguei para ele e falei: olha, semana que vem eu quero visitar a minha família, eu tô com saudades, eu quero a companhia da minha família, eu quero sair dessa correria também, dessa rotina, ir para um lugar mais tranquilo, para relaxar, um lugar mais calmo. Também quero me divertir com os meus amigos, quero encontrar com eles, ter um entretenimento. Fui falando o que a viagem ia cuidar em mim, o que ela atendia, quais necessidades eu estava cuidando, que era importante para mim com essa viagem. Para ele entender, porque sobre necessidades, né, é mais fácil a pessoa se conectar com a gente. Ela também tem, as necessidades são humanas, são universais. Qualquer pessoa tem suas necessidades e se movimenta na vida para atendê-las, né? Então ficaria mais fácil ele me compreender deste lugar. Aí lembrando, né, gente, uma situação de 3 anos atrás, a gente podia aglomerar em família, com os amigos, estava tudo bem. Diferente da situação atual que é a pandemia, né, que a gente respeita tudo isso. Então eu tô contando uma situação lá de trás só para contextualizar, senão as pessoas falam: como assim ela tá querendo aglomerar, encontrar pessoas, né? Então, uma situação de 3 anos atrás, tá? Então, voltando para a situação. E aí eu falei para ele: eu gostaria da sua companhia, quero saber se você tá afim de ir comigo. E ele me respondeu: preciso pensar. A famosa frase que ele me mandava, né? E aí começava o meu drama todo. Na hora eu dei aquela respirada, porque rapidamente passou pela minha cabeça um julgamento. E qual julgamento que era? Putz, lá vem ele pensar e pensar e pensar. Isso passou, eu percebi esse julgamento,
Coloquei ele de lado, porque se eu conversasse com o julgamento ou trouxesse ele para a conversa, não ia ser bom, né? Não ia prestar. Então, coloquei ele de lado e voltei a atenção. Então, estabeleci de novo conexão e falei para ele: olha, eu percebo que é importante para você ter esse tempo, para você tomar uma atitude com calma, tranquilidade. Deve ter muita coisa que você quer cuidar, né? Você quer tomar uma atitude sem ser precipitado, com sensatez. Eu compreendo tudo isso. O que eu quero saber é se você pode me responder no espaço de tempo mais curto. Eu pensei em 2 dias. Eu não sei se 2 dias é bom para você me responder. Porque das vezes anteriores que eu te convidava, eu recebi um feedback entre 4 e 5 dias, às vezes na véspera. E eu não tinha tempo para planejar a viagem com calma e tranquilidade. E nem dar um feedback para minha mãe, porque você sabe, ela sempre pergunta se eu vou sozinha, se eu vou com você. Quando eu vou sozinha, ela já tem um cuidado todo comigo. Quando você vai, o cuidado dela redobra. Ela quer estar na nossa companhia, ela quer aproveitar a sua companhia, porque às vezes eu vou sozinha. Então, quando você vai, ela quer aproveitar ao máximo. E outra coisa, ela tem compromisso às vezes no fim de semana. E aí ela fica na dúvida, não sabe se cancela, se vai, se não vai. Então eu quero dar esse feedback para ela se organizar, para ela se planejar com calma e tranquilidade também, senão em cima da hora para ela fica difícil. Então ela fica nessa dúvida. Então quanto mais certeza ela tiver, isso cuida dela e cuida de mim também. E das outras vezes eu não consegui cuidar das coisas com essa tranquilidade, com essa calma, né? Planejar tudo isso. Então eu ficava tensa, angustiada, com medo de não dar tempo, ficava chateada, ficava triste, eu ficava bem desconfortável. Então eu quero saber se a gente pode ter um acordo aqui de um tempo, né? Se for 2 dias, para você for bom, estabelecer esse limite. Para mim é bom, mas eu quero saber como que é para você. E aí, gente, ele me respondeu: olha, eu não sabia que tinha tanta coisa que você gostaria de cuidar, essa questão da sua mãe eu desconhecia. Sinto muito por esse desconforto todo. Eu sei que às vezes eu respondia na véspera, demorava para te responder. Sim, eu posso pensar 2 dias, né? Eu posso tirar esse tempo para pensar com calma. Você sabe que é importante para mim. Eu não gosto mesmo de tomar decisões precipitados, até preciso ver se eu estou animado para ir ou não. Então eu preciso desse tempo. Tem a questão do trabalho, às vezes a gente fica lá 3, 4 dias, tem coisa que dá para fazer de lá, tem coisa que eu prefiro, né, fazer por aqui mesmo. Então eu vou pensar mesmo, 2 dias é suficiente, tudo bem, eu te dou um feedback em 2 dias. E, gente, resolvi essa questão do tempo, né? Eu precisava de um tempo mais curto, era limite. Olha a necessidade de limite, que era tão importante a gente já ter acordado, eu ter estabelecido um limite, e eu desconhecia o quanto que essa necessidade de limite era importante para mim. Eu nem conhecia todas as minhas necessidades. Como que é importante a gente conhecer para a gente conversar sobre ela, porque, como eu disse, as pessoas compreendem mais e pode até colaborar para que ela seja atendida. E aí eu queria saber, né, o que estava movendo ele a levar esse tempo aí, demorar mais tempo para me responder. Então eu fui pesquisar, eu fui, né, explorar. Parecia que eu estava diante dele pela primeira vez na vida, que eu queria conhecer tudo sobre ele naquele momento. Então essa era a intenção, que eu estava ali para compreendê-lo no universo dele. Então eu estava com esse olhar empático, com essa abertura, com esse espaço dentro de mim para poder continuar essa conversa pesquisando. E aí eu perguntei para ele: mata uma curiosidade minha. Das outras vezes você me dava um feedback entre 4 e 5 dias na véspera da viagem. O que motivava você a ter esse tempo aí para você pensar? O que que acontecia que eu tô curiosa, eu quero clareza, eu quero compreender tudo isso? E aí ele me disse de novo: olha, eu vou ser muito sincero com você. Quando você me convida com uma semana de antecedência e eu te peço um tempo para pensar. Então não é prioridade para mim te responder de imediato, nem no dia seguinte. Acontece que eu foco a atenção no que é prioridade, foco a atenção no trabalho, em outras atividades,
Quando eu vejo o tempo passou, quando eu vejo eu já me perdi e confesso que eu até esqueço de te dar uma resposta mais rápida. Quando eu via, você já estava me cobrando, eu percebia que você estava agitada, às vezes estava nervosa, então aí eu me dava conta que era hora de eu te responder, ou mesmo às vezes você nem falava nada. Então eu escutava você no telefone, combinando alguma coisa com a sua mãe, eu via você querendo arrumar mala, já pegando mala, já colocando, posicionando ela ali, aí eu me dava conta, eu falei, nossa, tá chegando a hora e eu nem pensei. E às vezes eu dava uma resposta assim, até sem pensar, porque realmente, né, tava em cima da hora e eu não tinha tido esse tempo. Então era isso que acontecia. Viu, gente? Descobri o que estava por trás dessa demora. Ele focava a atenção em outras necessidades, em outras atividades que era prioridade importante para ele. Olha como que uma conversa, né, com conexão, querendo compreender o outro, a gente vai vasculhando e a gente vai descobrindo as coisas. E não parou por aí não, porque aí eu queria saber que se quando ele ia para lá, ele ia de boa, né, se ele ia à vontade. E perguntei. E me diz uma coisa, quando eu te convido e você aceita, você vai de boa, você fica à vontade, você realmente curte, é prazeroso para você? E ele me disse, claro, quando eu vou, quando eu decido, eu tô animado para ir, eu gosto de ficar lá, é uma cidade calma, a gente sai dessa correria, né, dessa rotina, eu percebo que fisicamente eu fico melhor, até durmo mais tranquilo, o sono é até mais gostoso. E eu gosto de estar na companhia da sua família. Todo mundo me trata bem, me acolhe. Quem é que não gosta de estar num lugar que todo mundo paparica, trata bem, não é mesmo? Eu falei, é verdade, quem é que não gosta? Que bom saber, eu fico feliz, contente, aliviada, até tranquila de saber que você vai, que você curte, você se sente bem, que é prazeroso essa viagem para você. Então eu espero você me responder daqui 2 dias, porque aí tem a questão do transporte. Se a gente vai de ônibus, se a gente vai de carona, aí a gente precisa decidir isso juntos. Então eu aguardo uma resposta sua para cuidar dessa etapa depois. E aí, gente, na época a gente não tinha carro, então eu usava carona já há muito tempo. Desde a época do namoro, 1 ano de namoro, eu vinha visitá-lo, ia para casa de carona, um site muito confiável. Então a gente precisava tomar essa decisão e com tempo, com tranquilidade. Por isso que eu também queria saber mais rápido, né? E aí que surgiu o conflito, né? Como que a gente ia para lá? Então eu também desconhecia o real descontentamento dele, porque às vezes ele ia de carona comigo e eu não sabia o quanto que ele ficava desconfortável indo de carona. E foi aí que ele falou para mim: tudo bem, eu te respondo daqui 2 dias, mas eu já vou adiantando que eu não quero ir de carona. Eu prefiro ir de ônibus, não fico à vontade indo de carona. E aí, né, surgiu esse conflito. E aí eu fui investigar, né, gente? Antes de qualquer coisa, eu não gostei, eu preferia ir de carona, ele querendo ir de ônibus e eu querendo ir de carona, mas eu queria saber, né? Então eu respirei fundo de novo e fui lá pesquisar o que estava acontecendo. Eu falei, então me fala, por que você não gosta, né, de carona? Ah, porque eu não conheço a pessoa que oferece carona, eu não sei se essa pessoa dirige bem ou não. Eu falei, ah, entendi. Por isso você prefere ir de ônibus. Claro, para mim, o motorista é uma pessoa que já conhece o trajeto, um motorista profissional, uma pessoa responsável. Aí eu posso ir tranquilo na viagem, não preciso ficar me preocupando se a pessoa dirige bem ou não, se ela conhece o trajeto. E até conforto físico no ônibus, que é mais espaçoso, eu desfruto. Então eu prefiro. Falei, ah, entendi. Então eu entendo que você prefere ir de ônibus, porque além da questão da responsabilidade, você vai com conforto, você vai relaxado, você vai mais tranquilo e parece que tem uma questão de confiança, segurança e proteção também, não é? É isso. Agora, como que eu tenho isso na carona se eu não conheço essa pessoa? Eu não sei como que você vai na boa, assim, você fica tranquila. Eu já não fico. Todas as vezes que eu fui com você, eu ficava com o pé atrás, eu ficava desconfortável, eu não falava nada porque já estava reservado, já estava tudo esquematizado, mas eu não ficava tranquilo. Agora, tendo essa oportunidade de conversar melhor, então eu tô te contando isso. Falei, ah, entendi. Olha só que curioso e interessante. Tudo que é importante para você, que você encontra indo de ônibus, eu também quero cuidar. Também quero ir com tranquilidade, com calma, né? Sabendo que a pessoa é responsável, com segurança, proteção, confiando, né, na pessoa que está
conduzindo a gente, levando, oferecendo a carona. E eu encontro isso. Como que você encontra? Ele me perguntou, se você nem conhece essa pessoa. Falei, olha, eu já uso esse site que é muito seguro há muito tempo. E lá as pessoas, uma avaliam a outra. Então a gente avalia o motorista avalia a gente. Então se ele já oferece carona há muito tempo, tem vários relatos lá de como que foi essa experiência, essa viagem com ele. Se ele é pontual, se ele dirige bem, com tranquilidade, se ele é uma pessoa respeitosa, se ele é, né, simpático, como que é o comportamento dessa pessoa. E é desses relatos que eu tiro aí, né, essa questão da segurança, da proteção, da confiança, da responsabilidade, do respeito. E por meio dessa pesquisa é que eu tenho isso cuidado em mim. E tem a questão, né, que eu já falei para você das outras vezes, da economia colaborativa. Então essa pessoa que oferece carona cobra um preço muito acessível para a gente. Indo de ônibus é 1h30, 2 a mais. Financeiramente é muito mais caro para uma pessoa, para duas então é mais caro ainda. Então é muito custoso. E outra coisa, eu fico quebrada porque como demora mais, parece que eu estou indo em cima de uma tartaruga que nunca chega. Então fisicamente eu chego mais cansada, embora tenha mais espaço físico, mais conforto, mas por demorar eu fico, nossa, num cansaço. Parece que passou um trator em cima de mim. Então eu chego lá no fim da viagem já cansada, né, sem disposição para as outras coisas. Então eu tenho tudo isso cuidado em mim, na carona, e é por isso que eu sempre faço essa opção. Ele falou, nossa, eu não sabia que tinha tantas avaliações assim, que tinha tudo isso. Eu falei, eu acredito que você não saiba, porque, como você disse, quando você ia comigo, eu já tinha feito a reserva, estava todo esquematizado já então. Então você desconhecia como funcionava. É verdade, eu desconhecia tudo isso. Então, para mim faz mais sentido, eu fico mais tranquilo sabendo como tudo funciona, que é super sério esse site, que tem tudo isso. Então, se a gente for, se eu decidir, tudo bem, a gente vai de carona, porque a questão financeira também é um atrativo para mim. Essa questão de ir mais rápido também, eu também sinto isso, né? Chego mais cansado lá. Então, todas essas outras coisas é interessante, né? Eu curto também. Era mesmo aquela questão da segurança, da responsabilidade, da confiança que não cuidava em mim. Aí eu falei, olha, se você resolver ir para cuidar ainda mais dessa questão toda, você pode se cadastrar no site. Então, se você quiser assumir essa responsabilidade de fazer a pesquisa, a reserva, checar tudo isso. E outra coisa que potencializa tudo isso é se você combinar com o motorista de ir na frente com ele. Se você percebe que ele está meio sonolento, você pode puxar uma conversinha, pode sugerir uma parada no posto. Em questão de velocidade, você fica de olho lá no painel para ver se está muito acima. Aí gentilmente dá aquela chamadinha de atenção, né? E tudo isso dá para cuidar dessa questão da confiança, da responsabilidade, né? Da proteção, da segurança. Pra gente. Falei, então acredito que dá para aumentar tudo isso aí. Ele falou, é verdade, não tinha pensado nisso. Falei, então tá bom, então espero você me dar uma resposta. E, gente, foi assim que eu resolvi esses dois conflitos. A princípio era um, conversando, surgiu o outro que eu desconhecia, continuei investigando, explorando, querendo saber mais sobre ele, sobre as necessidades dele, e a gente foi se ajeitando, chegando num consenso, num lugar bom, que fosse bom para ele e bom para mim também. E nunca mais tive esse conflito, por isso que eu falei, conflitos repetitivos a gente pode resolver. Se a gente conhece as nossas necessidades, a gente fala sobre elas, porque é isso que importa. Como que a gente se sente? Eu falei como que eu ficava das outras vezes, e o que eu queria cuidar que era tão importante, por isso eu precisava de uma resposta. Estabelecemos o limite de 2 dias, era bom para mim, foi bom para ele, sem imposições, sem obrigar, sem exigir nada da outra pessoa. E ouvir, né, o que essa outra pessoa tinha para dizer também. Então, quando ele trouxe o desconforto, eu estava aberta para acolher, para entender, para explorar tudo isso. E eu não sei se vocês perceberam, mas aqui não teve julgamento sobre ele não me julgou, ninguém ficou acusando, criticando quem é que estava certo, quem é que estava errado, se de ônibus era o melhor, se de carona era o melhor. Para ele era o melhor, para mim não era. E carona para mim era melhor, para ele não. E por que que para mim era melhor? Qual necessidade atendia em mim? Por que para ele ônibus era melhor? O que que cuidava nele? E será que eu não poderia encontrar tudo isso lá?
Não, em questão de tempo, na estrada, em questão de financeira, eu não encontrava. Mas ele conseguia encontrar tudo isso junto comigo de carona, porque eu fui mostrando para ele que eu também queria cuidar disso. Percebe como a gente tem as mesmas necessidades? Como que é a nossa humanidade compartilhada? E como que a gente pode se entender e buscar estratégias para a gente atender essas necessidades, novas estratégias, porque se a gente está conflitando, é porque a gente está divergindo, ou é no interesse, no sentimento, na postura, no comportamento. Então, quando a gente fala sobre a necessidade, a gente percebe que a gente está brigando, é pela estratégia que cada um está tendo para cuidar do que é importante, que são as necessidades. Por isso que falar sobre elas e conhecê-las muda todo o rumo de uma conversa. E a gente vai deixando de lado o julgamento, né? Quanto mais a gente perceber ele e pôr ele para o lado, mais a gente está ali conectado com o outro. E precisamos ouvir, né? Então ter essa escuta ativa, sem ficar interrompendo, sem ficar criticando, né? Ouvir com calma, com tranquilidade. A gente vai conhecendo mais do outro e o outro mais da gente. Então, tudo isso é possível. E chegamos então ao fim desta série. Foram 3 vídeos falando sobre os paradigmas dos conflitos, para a gente olhar para ele de uma maneira diferente, para a gente conhecer o outro a partir de suas necessidades, a comunicação não violenta que eu falei no segundo vídeo, e sobre a autoempatia, né? Essa autoconexão com a gente e a conexão com o outro, para a gente se expressar de uma maneira autêntica, falando sobre a gente, conectado com as nossas necessidades, os nossos sentimentos, e qual que é a atitude que a gente pode ter para a gente ter as nossas necessidades atendidas e convidar o outro, né? Pedir esse apoio, essa contribuição para o outro nos apoiar nesse sentido e a gente também apoiar o outro para que a necessidade que é tão importante para ele também seja atendida. E aí a gente vai fluindo na relação. E eu costumo dizer, às vezes eu vou conversar e eu não estou alinhada. E aí eu percebo como que eu tô e o que eu faço. Eu peço um tempo, eu vou dar uma caminhadinha para esfriar a cabeça, para serenar, né, os meus pensamentos, o meu espírito, para voltar com outra energia. Ou quando acontece aquela treta, se distancia da situação, toma um banho, dá uma relaxada, tem um tempo para respirar, para se acolher, para criar espaço para voltar para a conversa. Então a gente vai encontrando estratégias para a gente, né, ir com mais calma para aquela situação. Porque se a gente está com a cabeça tão cheia sobre a gente, sobre o outro, olha, é difícil a gente criar conexões. Então vamos nos movimentar aí na empatia, no autocuidado, porque aí a gente começa a ir para um bate-papo e sai do bate-boca. Não é porque a série acabou que tudo termina por aqui não. Essa jornada de autoconhecimento, de transformação da gente, de transformar as nossas convivências, melhorar cada vez mais, é uma jornada longa, né? Afinal de contas, cada hora a vida apresenta uma surpresa. Hora é agradável, hora são situações desafiadoras e a gente vai se preparando para enfrentar tudo isso. Então continuem conectados aqui, porque eu vou trazer mais informações, mais conteúdo sobre comunicação não violenta. E comente, curte, compartilhe, propague essa ideia da CNV. Tem muita gente sofrendo aí com os conflitos. Acredito que seus amigos, parentes, familiares também. Então compartilhe esses vídeos com eles e ajude também o canal a crescer, né? Dê esse apoio aí para nós. Quem está chegando agora, não é inscrito, se inscreva. Gente, obrigada pela companhia. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Até mais!